Eles pensaram que uma multa insignificante da HOA me faria ceder às suas exigências sedentas de poder, sem saberem que acabaram de começar uma briga com o chefe de polícia. Mas o que acontece quando descubro a operação ilegal deles, que mira os nossos heróis trabalhadores da comunidade, os primeiros socorristas, e decido que chegou a hora de o caçador se tornar a caça? Bem-vindo ao meu canal. Comente abaixo de onde você está assistindo. Nunca esquecerei daquela manhã, que começou como qualquer outro dia, mas terminou mudando toda a nossa vizinhança para sempre. Quando saí para o meu carro, pronto para mais um dia na delegacia, vi algo verde brilhante preso sob o limpador do meu para-brisa. A princípio, pensei que fosse apenas mais um menu de restaurante, mas meu coração afundou quando percebi que era uma notificação de violação da HOA, 79 por manutenção inadequada do gramado. Você está brincando comigo? Fiquei ali, com o uniforme e o café na mão, olhando para o meu gramado. Ele estava exatamente como esteve nos últimos 15 anos em que vivi aqui. A grama estava verde, saudável e recentemente cortada. Claro, talvez não fosse perfeito como um campo de golfe, mas estava arrumado e bem cuidado. Foi então que ouvi o som distinto de saltos altos clicando na calçada. Bom dia. A voz era doce como açúcar, mas tinha uma ponta de dureza que fez meus dentes doerem. Karen Mitchell, nossa nova membro da junta da HOA, estava fazendo sua caminhada matinal de inspeção com seu tablet na mão. Ela havia se mudado há 6 meses e imediatamente começou a fazer campanha para uma posição na junta. Agora, 3 semanas após assumir seu cargo, estava tornando a vida de todos um inferno. Senhora Mitchell, eu acenei educadamente, segurando a notificação. Pode me explicar isso? Meu gramado atende a todos os padrões razoáveis. Ela mal olhou para cima do seu tablet. Seção 7, parágrafo 3, das diretrizes da HOA, deixa claro que a altura da grama não pode ultrapassar 7, cm. O seu está aproximadamente a 8 centímetros, ela disse, enquanto digitava furiosamente em sua tela, provavelmente documentando outra violação em algum lugar. Respirei fundo, lembrando-me do meu treinamento para lidar com pessoas difíceis. Eu estive um pouco ocupado essa semana com um caso importante no trabalho. Vou cortar o gramado neste fim de semana. Regras são regras, ela cantou, finalmente, olhando para cima. A multa dobra se não for paga dentro de 72 horas. Ah, e você vai querer fazer algo com esses gnomos de jardim. Eles não estão na lista de decorações aprovadas. Meus gnomos de jardim, os que minha falecida esposa havia colecionado. Senti minha pressão arterial subir, mas mantive minha voz firme. Eu não sabia que precisávamos de aprovação para decorações de jardim que estão aqui há mais de uma década. Nova junta, novas regras, ela acenou com o tablet alegremente. Estamos trazendo este bairro para a era moderna. Nada mais de decorações de mau gosto que desvalorizam as propriedades. Ela clicou na tela do tablet enquanto caminhava pela calçada e eu a observei. Ela parou na casa da Sarah, que morava ao lado. Sarah era uma enfermeira de emergência que acabara de terminar um turno exaustivo. E, com certeza, a última coisa de que ela precisava era do assédio matinal de Karen sobre seus lixos estarem fora por muito tempo. Vi quando Karen começou a tirar fotos da propriedade de Sarah e algo dentro de mim mudou. Isso não era mais sobre o meu gramado ou meus gnomos. Em meus 25 anos de atuação na polícia, aprendi a identificar padrões de assédio e abuso de poder. Karen não estava sendo rigorosa. Ela estava mirando especificamente em alguns moradores. De volta ao meu carro, peguei o celular e comecei a rolar o grupo de Facebook da vizinhança. As reclamações sobre Karen estavam se acumulando. Mark, o bombeiro da esquina, tinha sido multado por causa da cesta de basquete dos filhos. O casal de idosos do outro lado da rua recebeu uma violação por causa das roseiras não aprovadas. Até o professor local foi multado por estacionar seu carro em sua própria garagem porque estava muito velho e feio. Eu estava prestes a sair da minha garagem quando vi Karen tirando mais fotos dos meus gnomos. Ela não sabia, mas acabara de cometer um grande erro. Sabe, ser chefe de polícia me ensinou uma coisa muito importante. Às vezes, os maiores crimes não são os que ganham as manchetes, mas sim as pequenas injustiças que corroem o espírito comunitário. Enquanto dirigia para o trabalho, minha mente já estava formulando um plano. Karen achava que tinha todo o poder,
Mas ela não fazia ideia de quem estava realmente enfrentando, ou o que eu descobriria quando começasse a investigar sua fachada perfeita. 2 dias depois de encontrar aquele bilhete ridículo, não acreditei nos meus olhos. Lá estavam eles. 2 SUVs pretos com a palavra Segurança HOA estampada nas laterais, bloqueando completamente minha garagem. Eu acabara de terminar um turno brutal lidando com um assalto a banco no centro e tudo o que queria era estacionar o carro e dormir. Mas não, Karen Mitchell tinha outros planos. Observei, através do para-brisa, enquanto ela desfilava pelo meu gramado com seu terno de grife, tablet na mão, tirando fotos de tudo, desde minha mangueira de jardim até meu capacho de boas-vindas. Cada flash da câmera fazia minha pressão arterial subir ainda mais, mas mantive a calma. 20 anos na polícia me ensinaram que perder a paciência nunca resolve nada. Com licença, chamei saindo do carro. Você está bloqueando minha garagem e preciso ir até minha garagem. Karen virou-se, com seus cabelos loiros perfeitamente estilizados, balançando como em um comercial de shampoo. Olha quem está aqui. Sr. Johnson, o quebrador de regras mais persistente da nossa vizinhança. Ela tocou a tela do seu tablet com suas longas unhas vermelhas. Vamos ver. Multa não paga por violação de altura da grama. Gnomos de jardim não aprovados? E agora? Ela fez uma pausa dramática. Cor da caixa de correio não regulamentada. Não pude deixar de rir. Cor da caixa de correio não regulamentada? A caixa de correio é branca. Sempre foi branca nos últimos 15 anos em que moro aqui. De acordo com nossas novas diretrizes, aprovadas na semana passada, todas as caixas de correio devem ser pintadas com o branco pérola da coleção Anderson Paint Company. Sua caixa de correio é claramente branca clássica, um tom completamente diferente. Ela sorriu como se tivesse resolvido um caso de assassinato. Peguei o celular e comecei a gravar. Karen, eu entendo que você é nova na vizinhança, mas esses veículos de segurança estão estacionados ilegalmente. Eles estão bloqueando o acesso à minha propriedade, o que é uma violação da Ordem Municipal 20345. O sorriso dela vacilou por um segundo. Tenho total autoridade como membro da junta da HOA para fazer cumprir os padrões da nossa comunidade. Ela gesticulou para os 2 caras em uniformes mal ajustados encostados nos SUVs. Esses seguranças estão aqui para garantir o cumprimento. Foi então que notei algo estranho nos distintivos deles. Pareciam quase com distintivos de polícia reais, mas não exatamente. Como chefe de polícia, eu conhecia todas as empresas de segurança licenciadas na minha jurisdição, e a Mitchell Security Solutions não era uma delas. Respirei fundo e decidi tentar mais uma vez recorrer à razão. Olha, eu entendo que você quer manter o valor das propriedades, mas bloquear a garagem de alguém por uma multa de $79 não é apenas irracional. É ilegal. Eu realmente não gostaria de ter que escalar isso. O rosto de Karen ficou da mesma cor das suas unhas. Isso é uma ameaça, Sr. Johnson, porque eu tenho fotos documentando cada violação na sua propriedade, e a junta da HOA ficará muito interessada no seu comportamento agressivo. Ela virou-se para os seguranças. Façam uma anotação sobre o comportamento ameaçador dele. Enquanto eles tropeçavam em seus blocos de notas, percebi que os patches nos ombros deles estavam se soltando. Pareciam ter sido impressos em uma loja de cópias local. Algo não estava certo aqui, e meu instinto policial estava ativado. Peguei o celular e abri o banco de dados de licenças comerciais da cidade, mantendo um olho em Karen enquanto ela continuava fotografando minha propriedade. 3 toques depois, eu tinha o que precisava, ou melhor, o que não estava lá. Não havia nenhuma empresa de segurança licenciada registrada sob o nome dela ou de seu irmão que eu tinha visto na última reunião da HOA usando um uniforme semelhante. Foi então que minha mente começou a se aguçar ainda mais. Algo estava muito errado. Quando Karen terminou de fazer anotações em seu tablet, uma sensação de urgência tomou conta de mim. Fui até minha garagem e puxei mais alguns dados. Isso estava começando a parecer algo muito maior do que eu imaginava. Eu voltei para o carro e estava prestes a sair quando a senhora Garcia, da casa ao lado, apareceu correndo de dentro de sua casa com seu uniforme de enfermeira. Chefe Johnson, que bom que você está aqui. Eles estão bloqueando minha garagem também. E eu estou atrasada para o meu turno no hospital. Observei o rosto de Karen de perto enquanto ela ouviu a palavra chefe. Em seus olhos se ampliaram um pouco e o tablet quase escorregou de suas mãos.
Mas ao invés de recuar, ela ergueu o queixo confiante. Seu título não importa aqui, chefe Johnson. As regras da HOA se aplicam igualmente a todos. Agora, se me der licença, preciso documentar algumas outras violações antes de processar as multas adicionais por seu comportamento pouco cooperativo. Ela virou-se e começou a andar, com a prancheta apertada contra o peito, como se fosse uma armadura. Eu sabia que aquilo ainda estava longe de acabar. Na verdade, aquilo estava apenas começando. Tinha a sensação de que o mundo perfeito de Karen na HOA estava prestes a ficar muito mais complicado. Especialmente quando eu começasse a investigar como essas novas medidas de segurança foram aprovadas. Nunca imaginei que uma simples disputa sobre o gramado fosse revelar algo tão perturbador em nosso bairro tranquilo. Isso começou quando Sarah, a enfermeira que mora 3 casas abaixo, bateu na minha porta às 6h da manhã, ainda com o uniforme e lutando contra as lágrimas. Ela acabara de terminar um turno brutal à noite, lidando com um acidente de ônibus, e ao chegar em casa, encontrou todo o seu jardim coberto com enormes notificações de violação em laranja. Chefe, ela disse, com as mãos tremendo enquanto segurava a pilha de papéis. Eles estão ameaçando colocar um penhor na minha casa, porque meu lixo ficou fora por mais um dia, enquanto eu estava trabalhando em um turno duplo durante a crise. Ver aquela enfermeira dedicada, que passou 16 horas salvando vidas, sendo assediada, por causa de lixeiras, fez meu sangue ferver, mas Sarah não estava sozinha. Quando comecei a perguntar aos outros vizinhos, mais histórias começaram a surgir. Mark, o bombeiro da rua Maple, me mostrou multa após multa por causa da cesta de basquete dos filhos, a mesma cesta que estava lá há 5 anos sem problemas, antes de Karen entrar na junta. A família Martinez foi multada porque suas luzes de Natal ficaram ligadas 2 dias além do prazo de Karen, mas eles estavam no funeral da avó. Sentei à mesa da cozinha naquela noite, espalhando todas as reclamações como peças de um quebra-cabeça. O padrão era claro como o dia. Karen não estava sendo apenas exigente. Ela estava especificamente mirando casas de pessoas que trabalhavam em turnos longos ou irregulares. Primeiros socorristas, enfermeiras, médicos, bombeiros, pessoas que nem sempre estavam em casa para atender a todas as suas exigências. Meus instintos policiais se agitaram. Comecei a mapear todas as multas emitidas nos últimos 3 meses, desde que Karen assumiu o poder. O grupo de violações formou um padrão claro ao redor das casas dos trabalhadores de emergência e daqueles que a haviam desafiado nas eleições da HOA. Isso não era aleatório, isso era assédio calculado. Foi então que meu celular vibrou com uma mensagem de Tom, meu vice, que morava no bairro ao lado. Chefe, você não vai acreditar nisso. Lembra do problema de inundação da primavera passada? Acabamos de descobrir que a empresa do irmão de Karen ganhou o contrato para o reparo da drenagem e cobrou 3 vezes mais do que as outras propostas. Eu me recostei na cadeira, pensando sobre como Karen riu na minha cara mais cedo naquele dia, quando tentei conversar com ela sobre a minha multa. Regras são regras, ela dissera, com aquele sorriso arrogante que nunca saía do rosto dela. Mas agora eu entendia. Essas não eram apenas regras, isso era uma demonstração de poder e talvez algo ainda mais sinistro. Foi quando a campainha tocou. Era a senhora Chen, uma viúva idosa que morava do outro lado da rua e que já estava aqui há mais tempo que qualquer um de nós. Chefe, ela sussurrou, olhando nervosamente para os lados. Eu vi eles instalando câmeras nos postes de luz hoje. Eles não pediram permissão. Karen diz que é para segurança, mas todas estão apontadas para casas específicas, inclusive a sua. Minha mandíbula se contraiu. Vigilância não autorizada em minha jurisdição? Agora Karen não era mais apenas um incômodo. Ela estava possivelmente violando a lei. Mas eu precisava de mais provas antes de agir. Se eu agisse muito rápido, ela se faria de vítima, alegando que eu estava abusando da minha posição como chefe de polícia. Enquanto caminhava a senhora Chen de volta para casa, avistei Karen em sua garagem, conversando com 2 homens que eu nunca tinha visto antes. Eles usavam uniformes da empresa de segurança do irmão dela, mas algo neles parecia errado. Meu instinto me dizia que havia mais nessa história, e com 20 anos de polícia, meu instinto raramente estava errado. Fechei os olhos, lembrando o que meu mentor costumava dizer. Quanto maior eles são, mais difícil será a queda. Karen havia construído seu pequeno reino de medo e intimidação,
mas cometeram um erro crucial. Ela estava ficando muito confiante, muito desleixada. Ela não percebia que, enquanto ela nos observava, nós também a estávamos observando. A verdadeira questão agora não era apenas parar Karen, mas expor todo o sistema corrupto que ela havia criado. Quando olhei para a pilha crescente de evidências, sobre a minha mesa, soube que o dia seguinte seria uma reunião de emergência muito interessante na HOA, especialmente quando descobrissem quem havia sido silenciosamente nomeado para o Comitê de Supervisão da Autoridade de Habitação do Condado. Não consegui dormir naquela noite, pensando em como Karen vinha tratando todo mundo no nosso bairro. Algo não estava certo nessa situação. E enquanto tomava meu café da manhã, lembrei-me de uma lição importante dos meus primeiros dias como policial novato. Siga o dinheiro. A empresa de segurança que estava bloqueando minha garagem parecia estranhamente ansiosa para fazer o que Karen mandava, e seus uniformes pareciam suspeitosamente novos. No trabalho, pedi para a Jenny, do nosso departamento de registros, fazer uma pesquisa simples sobre a empresa de segurança, Elite Neighborhood Watch Services. Em poucos minutos, minhas suspeitas se confirmaram. A empresa tinha sido registrada há apenas 3 meses, logo após Karen entrar na junta da HOA. O sobrenome do proprietário correspondia ao nome de solteira de Karen, e o endereço de negócios levava-se a uma caixa postal, não a um escritório real. Na hora do almoço, passei pela casa da Sarah. Ela acabara de chegar em casa de um turno no hospital, exausta. Chefe, ela me chamou, ao me ver. Eles deixaram outra notificação hoje de manhã. Não consigo continuar pagando essas multas com o salário de enfermeira. Ela me mostrou uma pilha de notificações de violação, todas assinadas por Karen, todas citando regras obscuras da HOA, que pareciam visar especificamente as pessoas que trabalhavam muito. De volta à delegacia, investiguei mais a fundo os registros públicos. O irmão de Karen, Tom Mitchell, tinha um histórico de empresas de segurança fracassadas em 3 estados diferentes. Cada vez que surgiam queixas sobre táticas agressivas e bloqueio não autorizado de veículos, as empresas desapareciam antes que qualquer investigação real fosse iniciada. Minha próxima parada foi no cartório do condado, onde a funcionária simpática, Sra. Rodrigues, me ajudou a retirar os documentos de registro da HOA dos últimos 6 meses. Folheando as páginas, encontrei exatamente o que precisava. Karen Tok nunca havia revelado a conexão de sua família com a empresa de segurança ao licitar para o contrato da HOA. Isso era uma violação clara das regras de conflito de interesse da própria HOA. Mas a verdadeira mina de ouro surgiu quando verifiquei o registro do negócio doméstico de Karen. Ela estava operando um centro de cuidados infantis na garagem de sua casa, cuidando de 6 crianças ao mesmo tempo. As regras da HOA proibiam estritamente atividades comerciais. As mesmas regras que ela estava usando para multar outros vizinhos que tinham escritórios em casa. Melhor ainda, ela não tinha licença adequada de cuidados infantis do estado. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Mark, o bombeiro. Chefe, você precisa ver isso. Ele me enviou fotos dos carros da empresa de segurança de Karen estacionados em áreas de emergência ao redor da vizinhança. Como bombeiro, ele sabia exatamente o quão perigoso isso era. Não poderíamos passar com um caminhão por ali se precisássemos. A mensagem dizia: eu passei a tarde toda montando meu caso. Os mapas da propriedade mostraram que Karen havia estendido a cerca de sua casa 60 centímetros além da linha de sua propriedade. A filmagem das câmeras de segurança do meu carro provou que a empresa dela havia bloqueado o acesso de veículos de emergência várias vezes. Os registros financeiros da HOA revelaram que ela vinha pressionando a junta para aumentar as multas, enquanto direcionava todos os contratos de segurança para a empresa do irmão dela. As evidências estavam se acumulando, mas eu precisava ser inteligente sobre como usá-las. Karen tinha amigos no conselho da cidade, e eu precisava garantir que tudo fosse completamente legal e devidamente documentado. Fiz cópias de todos os documentos e os armazenei tanto em formato digital quanto físico. Anos de trabalho policial me ensinaram a sempre ter backups. Justo quando estava terminando, o oficial Rodrigues correu para o meu escritório. Chefe, você não vai acreditar. Aquela empresa de segurança tentou guinchar o carro do Dr. Thompson na entrada da sala de emergência. Ele estava correndo para uma cirurgia crítica. O sangue ferveu nas minhas veias, mas mantive a calma. Isso era a peça final que eu precisava.
Me sentei na cadeira, olhando para a parede de evidências que havia reunido. Karen não tinha ideia do que estava vindo em sua direção. Em sua pressa para construir seu pequeno império de poder, ela havia deixado um rastro de violações que chocariam até seus apoiadores na junta da HOA. A verdadeira questão agora era o timing. Quando e como apresentar essas informações para causar o impacto máximo. Uma mensagem de texto apareceu na minha tela. Era de um dos meus sargentos. Karen acabou de apresentar uma proposta para expandir as medidas de segurança. Reunião de emergência da HOA marcada para amanhã à noite. Sorri, sabendo que o momento perfeito finalmente havia surgido. Às vezes, as melhores investigações são aquelas em que você deixa o alvo caminhar direto para a armadilha que preparou para os outros. Quando entrei na reunião da HOA, meu coração estava batendo forte, mas mantive o rosto calmo. Karen estava na frente da sala, em seu terno de grife, agitando um monte de papéis sobre seu novo programa de segurança comunitária. Eu assistia enquanto ela falava sobre contratar mais seguranças e instalar câmeras em todas as ruas. A sala inteira parecia cansada das suas regras, mas todos estavam com medo de falar. Esperei até ela terminar o discurso sobre proteger o valor das propriedades e então, assim que ela pediu os votos, levantei a mão. O peso familiar da minha insígnia no bolso me deu força. Antes de votarmos, eu disse, levantando-me lentamente. Acho que todos precisam saber de algo. Os olhos de Karen se estreitaram. Ela não me reconheceu sem o uniforme. Eu sou o chefe Anderson e estou investigando algumas questões preocupantes. Tirei o meu próprio monte de papéis. Registros de propriedades, licenças de negócios e fotos. O projetor se ligou, mostrando a operação ilegal de negócios em casa de Karen, clara como o dia. Essas fotos mostram uma operação de creche não licenciada sendo realizada em sua casa, Sra. Mitchell. Isso é contra as regras da HOA e as regulamentações do Estado. O rosto de Karen ficou vermelho. Como você se atreve? Isso é propriedade privada! Registros públicos não são privados, respondi calmamente, mudando para o próximo slide. Nem este registro de negócios que mostra que seu irmão é proprietário da Safe Shield Security, a mesma empresa que está patrulhando nossas ruas sem a devida licença. A sala explodiu em sussurros. Eu continuei. Enquanto você multava Sarah Thompson, nossa enfermeira local, por deixar seus lixos fora por mais 1 hora depois de seus turnos noturnos, você estava gerenciando um negócio ilegal, enquanto multava os filhos de Mark Rodrigues por sua cesta de basquete. Sua empresa de segurança está operando sem licenças, continuei. A senhora Chen, da rua de baixo, foi multada em 200 herdaires pelos meus enfeites de Ano Novo chinês. Outros vizinhos começaram a se levantar, compartilhando suas histórias de assédio direcionado por Karen. Karen tentou pegar seus papéis e sair apressada, mas o presidente da HOA, Sr. Jenkins, bloqueou a porta. Não tão rápido, Karen. Precisamos discutir isso. Eu compartilhei as evidências de cada multa injusta, de cada regra inventada e de cada padrão duplo. A sala ficou cada vez mais barulhenta com cada revelação. Pais que haviam sido multados pelos desenhos de giz dos filhos começaram a se manifestar. Idosos compartilharam como haviam sido assediados pelos seus gnomos de jardim e banheiras de pássaros. E aqui está o maior problema, eu disse, mostrando o último slide. A empresa de segurança tem multado e bloqueado garagens sem qualquer autoridade legal para fazê-lo. Isso é se passar por uma força policial, um crime grave. Máscara perfeita de Karen finalmente quebrou. Você não pode provar nada! Karen gritou, tentando recuperar a compostura. Eu estava melhorando esse bairro. Essas pessoas precisam de regras. Regras se aplicam a todos, respondi. Inclusive a você. A sala explodiu em aplausos. O senhor Jenkins pediu uma votação de emergência, e as mãos começaram a se levantar por toda a sala. Karen não foi apenas removida da junta. Ela foi banida de servir novamente. Quando ela finalmente se apressou para sair, empurrando as pessoas ao redor, olhou para trás com os olhos cheios de raiva e gritou: Isso não acabou! Mas olhando para os nossos vizinhos unidos, eu sabia que às vezes a justiça usa um distintivo, e outras vezes ela só precisa de alguém que se levante e diga a verdade. Entrei na sala da reunião da HOA com cada pedaço de evidência cuidadosamente, organizado na minha pasta. A sala estava cheia. Eu nunca tinha visto tantos vizinhos comparecendo antes.
Karen estava na mesa da frente, digitando furiosamente em seu tablet como se fosse dona do lugar, e nem levantou os olhos quando entrei. Antes de votarmos sobre as novas medidas de segurança, eu disse, levantando-me de meu lugar na parte de trás. Gostaria de me dirigir à junta. A cabeça de Karen se virou rapidamente. Seus olhos se estreitaram enquanto eu me aproximava da frente. Para quem não me conhece, sou James Mitchell. Moro aqui há 15 anos e também sou o chefe de polícia da nossa cidade. Os sussurros começaram. Imediatamente. O tablet de Karen escorregou de suas mãos e caiu sobre a mesa. Eu podia ver seu irmão, o dono da empresa de segurança, se mexendo desconfortavelmente em sua cadeira perto da porta. Nos últimos 3 meses, houve 47 multas emitidas em nossa comunidade, 35 delas para primeiros socorristas e trabalhadores essenciais. Eu disse, puxando o primeiro pedaço de evidência. Um mapa colorido mostrando cada casa multada. Alguma dúvida sobre o padrão? Os membros da junta se inclinaram para a frente, observando as pilhas de pontos vermelhos. A senhora Thompson, nossa diretora aposentada da escola e membro mais antigo da junta, ajustou seus óculos com as mãos trêmulas. Mas isso não é tudo, continuei, tirando mais documentos. A empresa de segurança contratada para fazer cumprir essas multas, Mitchell Security LLC, não é apenas não licenciada. Ela está operando ilegalmente de acordo com as leis estaduais sobre contratantes privados de segurança. O irmão de Karen se levantou, indo em direção à porta, mas 2 policiais uniformizados, que eu havia posicionado do lado de fora, já estavam esperando. Karen se levantou abruptamente. Isso é ridículo. Você não pode usar recursos policiais para suas vinganças pessoais. Você está certa. Eu sorri. É por isso que tudo o que estou apresentando hoje veio de registros públicos e canais legais, incluindo os documentos que mostram o seu negócio doméstico que viola a seção 7 do nosso acordo da HOA. A sala explodiu em conversas. Os vizinhos começaram a compartilhar suas próprias histórias. A mãe solteira multada por suas luzes de Natal em janeiro, enquanto trabalhava em turnos duplos. O casal de idosos assediado por causa do seu caminhão de entrega de equipamentos médicos. A professora de jardim de infância multada por deixar desenhos de giz na sua própria garagem. A senhora Thompson se levantou, sua voz cortando a confusão. Eu me movo para remover imediatamente Karen Mitchell da junta e iniciar uma auditoria completa de todas as multas emitidas sob sua autoridade. 5 vozes gritaram ao mesmo tempo. O rosto de Karen, de um vermelho intenso, agora se transformou em branco. Você não pode fazer isso! Ela gritou. Eu estava protegendo o valor das propriedades. Eu estava mantendo os padrões. Não, eu disse calmamente. Você estava intimidando pessoas que não tinham tempo para lutar de volta, mas isso acaba hoje. A votação foi unânime. Karen foi removida da junta, e seu lugar foi tomado por aqueles que, finalmente, estavam dispostos a lutar pelo que era certo. Quando ela finalmente conseguiu se esquivar de todos e sair, ela olhou para trás, com os olhos cheios de lágrimas de raiva e gritou, "Isso não acabou!" Mas olhando para os nossos vizinhos unidos, eu sabia que, sim, tinha acabado. Às vezes, a justiça veste um distintivo, mas outras vezes, ela só precisa de alguém que se levante e diga a verdade. Eu fiquei na reunião até tarde, ajudando a senhora Thompson a começar a papelada para reembolsar todas as multas injustas que encontramos. Mais de 115 mil reais em multas, cada uma mais absurda que a outra. À medida que trabalhávamos, os vizinhos começaram a aparecer, trazendo café, lanches e histórias de alívio. Na manhã seguinte, ao passar pela casa de Karen a caminho do trabalho, vi um caminhão de mudança já na sua garagem. Os veículos de segurança do irmão dela tinham sumido, substituídos por patrulhas legítimas, garantindo que a empresa de mudanças tivesse as permissões adequadas. A notícia se espalhou rapidamente pela vizinhança. As pessoas começaram a sair novamente. As crianças brincavam nos seus jardins sem medo de multas, e a senhora Thompson organizou um churrasco comunitário para celebrar o retorno do bom senso. Mas o melhor momento veio uma semana depois, quando estava regando meu gramado, que estava exatamente a 8,9 centímetros de altura. Sarah, a enfermeira, veio correndo até mim com um cartão feito à mão. Dentro, havia um desenho de mim em meu uniforme de polícia, de pé em frente a uma casa colorida com um arco-íris. A mensagem dizia,
Obrigado por deixar nossa vizinhança feliz novamente. Esse cartão agora está na minha mesa na delegacia, me lembrando de que, às vezes, o trabalho policial mais importante acontece bem em casa. Nossa comunidade aprendeu uma lição valiosa. Não se trata de ter poder, mas de como você usa esse poder. E quanto a Karen, da última vez que ouvi, ela tentou se juntar a outra junta da Goa em 2 cidades ao lado, mas de alguma forma eles já tinham ouvido falar de sua experiência conosco. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos e de entretenimento. As regras e leis da GOA variam de estado para estado e de comunidade para comunidade.